Aqui estamos para mais um encontro de amigos e amigos de Deus. Obrigado por você querer fazer parte deste grupo de amigos e amigos de Deus. Iremos fazer durante esta semana algumas mensagens que têm como título "E depois da COP26". Muitas pessoas se interrogam se foi um punhado de nada ou foi um punhado de muitas coisas. 15 dias ali estiveram reunidos os líderes do mundo, procurando tomar decisões que, segundo eles, iriam e vão ajudar na restauração deste planeta Terra. Mas, infelizmente, e tal como nós havíamos já predito, logo no dia a seguir, líderes religiosos, aqueles que estão interessados em que o povo se mantenha a dormir, disseram: a montanha pariu o rato. Muito cuidado com estas pessoas que querem fazer-lhe crer que isto foi pouco mais que nada. Porque se você seguir por essa via, por essa direção errónea, tudo aquilo que está dentro dos dossiês e que foi entregue aos governantes deste mundo vai surpreendê-lo. E você não estará preparado para esta guerra. Gostaria de ler-vos uma notícia de 14 de novembro, que foi logo 2 dias após. Notícia essa que foi transmitida, como vos disse, pela RTP Notícias. E estas palavras que eu vou citar saíram dos lábios de Francisco, o homem mais poderoso da Terra, segundo as Escrituras. E passo a ler o que ele disse. O grito dos pobres, junto com o da terra, ressoou nos últimos dias na cúpula da ONU sobre as mudanças climáticas na COP26 em Glasgow. Disse Francisco no final da oração Ângelus, depois de se lembrar que hoje, dia 14, se comemora o Dia Mundial dos Pobres. Eu gostaria de realçar o grito dos pobres junto com o da terra ressoou nos últimos dias na cúpula da ONU.
Portanto, ele disse que houve dois gritos. O grito dos pobres e o grito da terra. E a pergunta que eu faço é: quando se ouve gritar alguém, qual é a tendência natural das pessoas que ouvem o grito? É ir no encalço desse mesmo grito. Ir ver o que é que poderá ser feito para aliviar aquele que grita, aquela que grita. Ainda na mesma sequência, ele disse estas palavras: encorajo a todos os que têm responsabilidades políticas e económicas a agir imediatamente, com coragem e com visão do futuro. Portanto, eu quero ressalvar nesta frase a expressão agir imediatamente. Aos que têm responsabilidades políticas e económicas. O homem mais potente da Terra, segundo as Escrituras, exige que se haja de uma forma rápida, urgente. Enquanto nós ouvimos estas vozes dizendo que tem que se agir rápido, como ele diz, agir imediatamente com coragem e com visão do futuro, aparecem no meio religioso e em especial dentro dos líderes adventistas, há alguns que dizem: a montanha pariu um rato. Por outras palavras, não aconteceu nada. Tudo é como foi ou como era antes de se iniciar a COP26. Queridos amigos, eu gostaria de poder ajudar-vos a pensar seriamente nestes homens que já fizeram uma aliança e por isso falam desta forma. Vamos ver que aliança eles fizeram. Venham comigo para o livro do profeta Isaías. Isaías, capítulo 28. Isaías, capítulo 28. E vamos ler os versículos 14 e 15. Isaías 28, 14 e 15. Já lá está? Vamos então ver estes que dizem que o nada foi o resultado, ou que pouco, mais de nada. Vamos ver como eles se encontram. E porque é que eles afirmam estas palavras? Porque eles têm um intento. Vamos ver.
versículo 14 e versículo 20 e versículo 15 do capítulo 28. Ouvi, pois, a palavra do Senhor, homens e escarnecedores, que dominais este povo que está em Jerusalém. Porquanto dizeis, fizemos aliança com a morte, e com o inferno fizemos acordo. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque pusemos a mentira por nosso refúgio, e debaixo da falsidade nos escondemos. Um povo que diz que fez a aliança com a morte e acordo com o inferno. Muitas pessoas têm dificuldade em entender que estes 2 versos têm que ser estudados de uma forma muito profunda, porque existe na Terra um grupo que fizeram aliança com a morte e o inferno. Queridos amigos, o que isto representa? O que representa a morte? A grande maioria das pessoas da Terra não o sabem. O que representa o inferno? A grande maioria tem uma ideia errónea acerca do inferno. Portanto, a aliança que estes fizeram é baseada em 2 pilares que a grande maioria desconhece. E possivelmente você que me está a visualizar pode também ser um desse grupo que ainda não sabe o que é a morte e o inferno. Quero dizer-vos que a palavra morte nós temos que a ver de uma forma científica e também de uma forma espiritual. Morte, para a ciência, é quando o coração deixa de bater e o pulmão deixa de respirar. E a ciência, neste contexto, declara óbito. E espiritualmente não é assim. A morte, para Deus, pode acontecer mesmo estando o coração a bater e estando o pulmão a respirar. Por outras palavras, você pode estar
morto estando vivo. Parece uma linguagem estranha o que nós estamos a dizer. Como é que alguém está vivo, mas está morto? Para muitos, o inferno é um lugar de fogo para onde vão todos os maus e aquele fogo arde e aqueles corpos estão a arder ali indefinidamente. Ou seja, o inferno é um lugar de tormento eterno, aonde já muitos estão a arder há milhares de anos. E muitas pessoas creem que o inferno é isto. Mas eu quero vos dizer que da mesma forma como eu posso estar morto estando vivo, também o inferno, as pessoas que creem que é um lago de fogo e que arde indefinidamente, estão completamente equivocadas. Mas isso falaremos mais à frente sobre o inferno. Agora, o que importa nesta hora aqui é, em primeiro lugar, conhecer que aliança é esta que foi feita e que o próprio Deus disse a Isaías, que um grupo de pessoas disse: fizemos a aliança com a morte e com o inferno, e fizemos um acordo, e com o inferno fizemos acordo. Qual é o objetivo? O objetivo desta aliança é que quando vier o flagelo, o dilúvio do açoite, quando vier os juízos de Deus, este grupo crê que vai passar impune, que não vai ser atingido pelo dilúvio do açoite. É o que eles dizem. Eles dizem: fizemos o acordo, quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós. Ou seja, eles estão tão protegidos, porque repare, a morte e o inferno, para a maioria, é o fim de tudo. É as consequências de tudo. E aquilo que eles estão convencidos é que essa consequência não os atingirá a eles, porque eles creem, fizeram uma aliança com crenças que leva a acreditar quer na morte, quer no inferno, de uma forma diferente daquilo que a Bíblia e o Senhor nos ensina. Vocês lembram-se que a primeira mentira de Satanás foi sobre a morte. E o que é que ele diz no livro de Gênesis 3,15? Ele disse à mulher, a Eva, no capítulo 3, e no versículo 2, aliás, no capítulo, vamos ler do versículo 1 até ao versículo
5. Gênesis 3, 1 a 5. Para ver o que é que o diabo quer meter na mente do ser humano. Ora, a serpente era a mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta, a serpente, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis. Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Notem esta expressão, não morrais. Morte. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Reparem que aquilo que Satanás quis no Éden, fazer crer a mulher, e a mulher até mordeu o isco, ela acreditou que as consequências da morte eram nulas, que não morreria, que a desobediência não faria nada, não aconteceria nada se ela desobedecesse. E para que o diabo conseguisse ainda convencê-la de uma forma mais poderosa, ele disse-lhe: Deus sabe que no dia que dela comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Reparem que Satanás diz à serpente: vocês não só não morrem, mas serão como Deus. E eu pergunto, se eles se tornariam como Deus, então porque se não tornou ele quando fez a guerra no céu? Ele que desejou ser Deus, ser igual a Deus, ter um trono semelhante a Deus, colocar o trono acima dele, porquê é que ele não se tornou Deus? Porque jamais o homem pode ser Deus, mas Deus pode se tornar homem. E aqui está a grande diferença entre Deus e o homem. O homem não se pode tornar Deus, mas Deus pode se tornar homem, porque Deus, o Deus Jesus, tornou-se homem, encarnou. Então, esta aliança com a morte é fazer crer que nós vamos estar num estado espiritual tão elevado que o dilúvio do açoite não nos atingirá. Agora, eu quero vos mostrar uma coisa que é fundamental, que aqueles que fizeram a aliança com a morte e o acordo com o inferno consigam primeiro que isso aconteça consigo, para você também aceitar esse acordo e essa aliança. Há uma coisa que eles primeiro têm que fazer consigo e comigo para conseguirem, senão não conseguem. Reparem, o que é que Satanás primeiro fez ali na árvore da ciência do bem e do mal para levar a Eva a comer o fruto? Sabem o que ele fez? Hipnotizou
Eva, encantou-a. E como é que ele a encantou? Pondo a serpente a falar. Ele pôs a serpente a falar. E então a serpente que era bem conhecida da Eva, era um dos animais mais bonitos do jardim, mas que não falava. Agora falou. Estava a falar, estava a dialogar com Eva, estava numa cena de hipnose. Então, para que isto aconteça e para que aceitemos a aliança com a morte e o acordo com o inferno, Satanás tem que nos hipnotizar. E como é que ele nos vai hipnotizar? Vamos ler. No capítulo 28 do mesmo livro Isaías, vamos ler o verso 7. Diz assim: mas também estes erram por causa do vinho, e com a bebida forte se desencaminham. Até o sacerdote e o profeta erram por causa da bebida forte. São absorvidos pelo vinho, desencaminham-se por causa da bebida forte. Andam errados na visão e tropeçam no juízo. Então, reparem, o que é que Satanás fez no Éden? Pôs a serpente a falar. E o que é que o diabo vai fazer nestes dias? Vai embebedar com vinho e bebida forte. E quem são os primeiros a serem embebedados? Notem, diz aqui, até o sacerdote e o profeta erram por causa da bebida forte. Quer dizer que a bebida forte atingiu os líderes espirituais e também os líderes políticos. E durante estes dias, e não só que se passaram na COP26, Satanás ali esteve através dos seus demónios, embebedando com bebida forte e com vinho todos os líderes que ali estavam. Agora eu quero vos dizer também uma coisa. Esta bebida, eu creio que eles, na sua refeição, quando eles tinham o seu almoço, jantar convívio, eu creio que eles bebiam. Perdão. Eu creio que eles bebiam vinho e bebida forte. Mas não é deste vinho não é deste vinho que estamos a falar. E não sou eu que o digo. É verdade que nós sabemos que o vinho forte e a bebida forte alteram a mente do ser humano. Deixa de pensar como devia, raciocinar como devia. Mas aqui não é vinho. Leiamos
um outro verso, agora no capítulo 29, do mesmo profeta Isaías. Vamos ler o que nos diz o versículo 9. Capítulo 29, versículo 9 diz: Tardai e maravilhai-vos, folgai e clamai, bêbados, e estão, mas não de vinho. Andam titubeando, mas não de bebida forte. O efeito é o mesmo que faz o vinho na vida humana, que faz a bebida forte. Diz, titubeando, mas não de bebida forte. Verso 10. Porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono e fechou os vossos olhos, vendou os profetas e os vossos principais videntes. Versículo 11. Por isso, toda a visão vos é como palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te. E ele dirá: não posso, porque está selado. Verso 12. Ou dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te. E ele dirá: não sei ler. Portanto, vimos que o estado de embriaguez é tão grande que lhe é dado o livro profético, mas é como que o livro está selado. Eles olham, mas não conseguem ver nem sequer que já ali está a revelação. Eles olham como vendo o livro selado. E outros, a quem é dado o livro, eles não o leem porque não sabem ler. Ou seja, o assim diz o Senhor não consegue ser discernido por aqueles que deveriam estar a discernir os tempos em que estamos a viver. Porque estão embriagados. Agora quero-vos mostrar que o vinho produz um efeito e a bebida forte. No livro de Provérbios, no capítulo 20 de Provérbios, e no versículo 1, Provérbios, capítulo 20, versículo 1, diz-nos o seguinte: o vinho é escarnecedor, a bebida forte alvoroçadora, e todo aqueles que nele errar nunca será sábio. Portanto, vimos que o vinho e a bebida forte é escarnecedor, e que aqueles que se envolver com ele, ou com estes dois ingredientes, nunca será sábio. Nunca busque aprender com alguém que está numa condição embriaguez. Seja ela embriaguez de vinho, e vinho mesmo, e bebida forte, ou seja ela de vinho
e bebida forte e espiritual. Como nós iremos ver. Ainda Isaías, no capítulo 5 e no versículo 1 e 2, vejam o que diz Isaías. 5, 1 e 2. Isaías 5. Aliás, não é 1 e 2, 11 e 12. Assim é que é, 11 e 12. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até à noite, até que o vinho os esquente. E as harpas e alaúdes, tamboris e gaitas de vinho há nos seus banquetes. E não olham para a obra do Senhor, nem consideram as obras das suas mãos. Então o que é que o vinho faz? O vinho distrai-os. Estão preocupados, como diz aqui, com as músicas, com os banquetes, com os tamboris, com os alaúdes, com as gaitas. Mas diz, e não olham para a obra do Senhor, nem consideram as obras das suas mãos. Quando você ouvir alguém dizer que a montanha pariu um rato, você está diante de um homem ou de uma mulher embriagada. Porque se para eles isto que aconteceu durante 15 dias não é nada, é porque ele não conhece as profecias. O livro está selado para ele. Não as sabe discernir, nem as sabe ler, nem valoriza a obra de Deus. Agora a pergunta é: quem é que vai embriagar toda a gente? Bom, a pergunta que nós temos que responder tem duas respostas. Tem: a embriaguez procede de Satanás. Satanás é que a embriaga. Mas ele usa homens, seres humanos, para embriagar. Ou seja, o vinho vem dele. E ele usa pessoas para embriagar. Então quem é que aqui a embriaga? Em Apocalipse, no capítulo 17, nós vamos ver quem tem o poder e quem está a embriagar os sacerdotes, os profetas, os governantes e o povo. No capítulo 17 e no versículo 1 e 2 diz assim: E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Então quem é que está a embriagar os homens da terra? Uma prostituta. E quem é esta prostituta? No capítulo 12 de Apocalipse, nós vimos uma mulher. Capítulo 12 de Apocalipse, vamos para lá. Nós vamos ver do versículo 1 até ao versículo 2, diz: E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida, e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz,
Portanto, disse aqui que viu-se uma mulher. Uma mulher foi vista. E eu gostaria de ler para vocês agora, no livro Grande Controvérsia, e na página 276, o que nos diz. Esta mulher que nós vimos aqui representa a Igreja pura. Representa a Igreja de Deus. A menina dos seus olhos. Diz-nos, a linha profética na qual se encontram estes símbolos começa no capítulo 12 de Apocalipse, com o dragão que buscou destruir a Cristo, por ocasião do seu nascimento. Portanto, vimos aqui que esta mulher representa Maria. Maria representa uma mulher que é a Igreja pura. Da mesma forma como Maria representa a mulher, a Igreja pura, também existe a mulher do capítulo 17. Só que agora ela não é chamada de mulher. Ela é chamada já de uma condição que ela atingiu. E diz aqui, vem mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta. Enquanto a primeira mulher do capítulo 12 é virgem, não se contaminou, é pura. Maria, quando Jesus nasceu, estava virgem. Esta virgindade de Maria representa a pureza que viria da Igreja, da qual ela viria a dar a semente da Igreja, que era Cristo Jesus. A Igreja viria da pureza. Jesus viria puro. Mas a prostituta não. A prostituta deu à luz um filho. E esse filho, como nós sabemos, é o bispo de Roma. Enquanto Maria concebeu pela obra do Espírito Santo, pela virtude e obra do Espírito Santo, a prostituta teve relações com o dragão e com os governantes deste mundo. Porque diz aqui, com a qual se prostituíram os reis. Os reis tiveram relações com ela. E o que é que representa relações? Relações são ensinamentos, são leis. Da mesma forma como a Igreja pura foi fiel aos mandamentos de Deus, a Igreja falsa é fiel aos mandamentos dos homens. Da mesma forma como a Igreja pura adora o Filho de Deus, Jesus Cristo, a Igreja impura, a prostituta, adora o filho do dragão, o homem do papado. Da mesma forma como a Igreja pura coroou Cristo, aceitou como Rei, a prostituta aceita o homem do pecado como Rei e se prostra diante dele. Da mesma forma como aqueles que fazem parte da Igreja pura
confessam os seus pecados a Jesus. Aqueles que pertencem à prostituta confessam os pecados ao homem. Por isso, esta prostituição é a adulteração das doutrinas. A doutrina pura foi adulterada. A prostituta adulterou a doutrina por influência do dragão. A prostituta continua adulterando as doutrinas puras. Mas os filhos da Igreja pura continuam a ser fiéis aos mandamentos de Deus e ao Senhor dos mandamentos, Cristo Jesus. Queridos amigos, qual é o objetivo da embriaguez? Já vimos. O objetivo da embriaguez é levar o ser humano a convencer-se que, mesmo transgredindo, não sofrerá os efeitos do dilúvio dos juízos. Mas vamos ver mais em pormenor. Agora Ezequiel 22, 26. Ezequiel 22, 26. (22, 26) diz assim: os seus sacerdotes violentam a minha lei e professam e profanam as minhas coisas santas. Não fazem diferença entre o santo e o profano. Nem discernem o puro do impuro. E dos meus sábados e escondem os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Entenderam? Qual é o objetivo da embriaguez? É levar-nos a não conseguirmos discernir o certo do errado, o puro do impuro, o santo do comum. E também, como diz aqui, e de meus sábados escondem os seus olhos. Este é o objetivo da embriaguez. Gostaria ainda de ler um outro versículo que está em Isaías 5, 20 a 23. Isaías 5, 20 a 23. Diz assim: ai dos que o mal chamam bem, e eu bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos. Ai dos que são beborosos para beber vinho e homens de poder para misturar bebida forte, dos que justificam o ímpio por suborno e aos justos negam a justiça. A que é que leva à embriaguez? A justificarem o ímpio e a condenarem o justo. São subornados a troco de favores, de cargos políticos, de dinheiro, de salários, de condições sociais. Deixam-se embriagar.
E em Tito 1,16, Tito 1,16 diz o seguinte, vamos ver o que nos diz Tito 1,16. Tito 1,16 diz assim: confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes, reprovados para toda a boa obra. E eles vão-lhe dizer que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, porque eles estão embriagados. E eu gostaria de dizer-vos, na segunda parte, vamos ver que o maior argumento que Satanás tem, a sua obra magistral para nos levar ao engano, é o espiritismo. Não perca a segunda mensagem, porque nós vamos ver que o espiritismo hoje é o meio que está a ser usado em 4 estradas. A estrada do paganismo, o espiritismo moderno, o espiritismo cristão e o espiritismo científico. Não perca, porque nós vamos ver que estes que já estão embebedados já estão dentro do espiritismo. E por isso nós precisamos de muita oração, porque é-nos dito no capítulo, vou apenas ler este final, para ao mesmo tempo suplicar as vossas orações. Porque nós vamos desmascarar, desmistificar. Mas a mensageira no livro Grande Controvérsia, ou Grande Conflito, na página 353 diz assim: os que se opõem aos ensinos do espiritismo enfrentam não apenas os homens, mas Satanás e seus anjos. Por isso eu peço as vossas orações, a vossa intercessão, porque nós vamos nos opor aos ensinos e demonstrá-los pelo assim diz o Senhor, a fim de que não nos embriaguemos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso querido e amorável Pai que estás nos céus, pela tua misericórdia, pela graça de Jesus Cristo e pelo amor do Espírito Santo, perdoa os nossos pecados. E não permitas, querido Deus, que o vinho da prostituta nos embriague. E não permitas que façamos também uma aliança com a morte e com o inferno. Abençoa-nos a nós que estamos aqui e àqueles que nos visualizam nesta hora. Que tu tomes cada um nas tuas mãos e que os ajudes a buscarem os 2 guias que tu deixaste para o teu povo, a Bíblia e o Espírito de profecia. Que os teus anjos se acampem ao nosso redor e nos livrem, em nome de Jesus. Amém.
Fiquem com Deus e até ao próximo encontro de amigos.